A criação dos anjos e a queda de Lúcifer antes do tempo, antes da matéria, antes que o primeiro grão de poeira cósmica flutuasse no vazio. Já existia um reino de luz inacessível, onde o som da eternidade ecoava como música viva. Ali, no trono mais alto, assentava-se o incriado, aquele que nunca teve começo, aquele que jamais terá fim. Mas essa história não começa com o homem, não começa com a terra, e muito menos com o pecado. Ela começa com fogo, com música, com glória e com traição. Hoje você vai conhecer a verdadeira história de como foram criados os anjos e por que um deles caiu. O universo ainda não havia nascido. Não havia átomos, nem galáxias, nem tempo. Só havia ele, o Eterno. E em sua sabedoria insondável, ele decidiu criar os primeiros seres conscientes, não feitos de carne, mas de espírito. E de seu fôlego surgiram os anjos, espíritos ministradores, chamas vivas diante de sua presença. Eles foram criados aos milhares, cada um com propósito, cada um com função, cada um único. A hierarquia celestial foi estabelecida desde o princípio. Não havia caos, apenas ordem perfeita. Serafins que voavam ao redor do trono, proclamando: Santo, Santo, Santo. Querubins, guardiões da glória. Arcanjos, mensageiros do Altíssimo. E anjos comuns enviados para missões específicas. E entre eles, havia um. Seu nome era Rei Léo, conhecido como Lúcifer, o portador da luz. Ele não era comum. Sua beleza era indescritível. Seu som, hipnotizante. Seu brilho, quase divino. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura perfeita. Ezequiel 28, 12. Lúcifer era um querubim ungido. Caminhava entre as pedras de fogo. Ele liderava a adoração. Seus instrumentos estavam embutidos em seu ser. Música e luz saíam dele como respiração. Na eternidade cristalina, Lúcifer observa seu próprio reflexo nas águas vivas do céu. Ele vê luz, beleza, poder e começa a acreditar que tudo isso vem dele. Ao redor, os coros celestiais continuam a louvar Deus, mas Lúcifer já não canta. Ele apenas sorri, convencido de que deveria ser exaltado acima de todos. O silêncio dentro dele começa a gritar: por que ele e não eu? Lúcifer pensa, enquanto olha o trono. O brilho ao redor do Altíssimo o cega, mas sua ambição o guia. Ele começa a espalhar suas palavras entre os anjos, sutilmente. Ideias doces como mel, mas carregadas de veneno. Alguns começam a escutar e a duvidar. O arcanjo Miguel, fiel desde o início, observa. Ele sente o céu diferente, como se o perfume da adoração estivesse corrompido. Miguel se aproxima de Lúcifer, que desvia o olhar. Você está diferente, irmão, diz Miguel com tristeza. Mas Lúcifer apenas responde: estou desperto. No véu das constelações, Lúcifer convoca os que o ouviram. Eles se reúnem longe do trono, entre galáxias ainda não formadas. Ali, ele propõe: faremos um novo reino, eu serei o Altíssimo. Milhares o seguem, 1/3 dos exércitos celestes. E ali nasce o primeiro motim da criação. A notícia ecoa até o coração de Deus. Mas ele já sabia, sempre soube. O céu treme não por surpresa, mas por justiça que se aproxima. O trono brilha como nunca antes, e um decreto é liberado. Não haverá 2 reis na eternidade. Antes do confronto, Miguel vai até Lúcifer pela última vez. Volte, o Pai ainda te ama. Mas Lúcifer, agora corrompido, não reconhece mais a voz da graça. Amor é fraqueza, Miguel, e eu não sou fraco. Seu rosto, antes radiante, agora é sombrio como abismo. Trombetas nunca ouvidas soam entre as estrelas. Anjos com espadas de fogo tomam posições. Miguel lidera os exércitos da fidelidade. Lúcifer, agora chamado de Satanás, o adversário, marcha com fúria. O céu se transforma em um campo de batalha eterna. Um golpe final corta os céus. Lúcifer é lançado, junto de seus seguidores, como relâmpago. Eles caem, gritando, consumidos por sua própria rebelião. O céu se fecha para eles, e nasce o inferno. Na escuridão do abismo, Lúcifer desperta. Ele não brilha mais. Sua luz foi corrompida. Mas ele ainda tem um objetivo: destruir tudo que Deus ama. E Deus está prestes a criar algo novo, algo chamado humanidade. Antes do tempo ser tempo, no silêncio do céu eterno, Deus olhava para a vastidão do universo que criara. Tudo era perfeito, mas incompleto. Os anjos cercavam seu trono. Uma luz indescritível emanava dele, e uma ideia divina começava a surgir. Deus Pai, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O silêncio se tornou expectativa. Até os arcanjos prenderam a respiração. Lúcifer, ainda glorioso, escutou, e um fio de tensão surgiu em seu olhar. Deus desceu à terra. O Espírito pairava sobre o barro do Éden, onde nenhum ser havia pisado. Com as próprias mãos,
Não com palavras, Deus moldou o primeiro homem, dedo por dedo, músculo por músculo. Era belo, mas inerte. A perfeição da criação jazia imóvel, esperando o toque final. O céu inteiro se inclinou. Anjos observavam silenciosos. Então Deus se aproximou e soprou nas narinas do barro. O sopro não era apenas ar, era alma, era consciência, era vida. Adão abriu os olhos. Não sabia falar, mas compreendia. O céu sorriu. A terra se curvou. Deus o levou ao centro do jardim. Árvores que alimentavam, rios que refrescavam, animais que reconheciam o Criador no olhar de Adão. Mas algo ainda faltava. Ele estava vivo, mas sozinho. Deus fez cair um sono profundo sobre o homem. E enquanto ele dormia, Deus retirou uma costela. Não da cabeça, para que ela não mandasse, nem dos pés, para que fosse pisada, mas do lado, para que estivesse ao lado dele. Do osso, Deus formou Eva, mas desta vez ele sorriu de um jeito diferente. Eva acordou. Seus olhos eram a primeira coisa que Adão viu ao despertar. E Adão disse: "Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne." O jardim celebrou. A criação estava completa. No meio do Éden, duas árvores se erguiam como sentinelas: a da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Deus os alertou: podem comer de tudo, menos do fruto dessa árvore. Era uma ordem, mas também uma prova. Livre-arbítrio não é liberdade sem limites. É a chance de escolher amar. E no Éden, entre a inocência e o orgulho, o destino do mundo começava a se formar. Adão e Eva caminham entre árvores frutíferas em um paraíso sem morte. O som de pássaros é interrompido por um sussurro sutil entre as folhas. A serpente, com olhos de um brilho estranho, desliza silenciosa até Eva. Serpente, voz doce. Foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês morreriam. Eva hesita, mas seus olhos se fixam no fruto. Belo, perfeito, desejável. Adão observa, dividido entre o amor e a obediência. Ambos dão a mordida, e o som do fruto sendo partido ecoa como um trovão distante. A luz do Éden começa a mudar, escurecendo como se o céu lamentasse. Atrás da serpente, por um segundo, os olhos de Lúcifer aparecem em meio à sombra. Deus surge como luz intensa entre as árvores. O casal se esconde em vergonha. Adão tenta cobrir Eva com folhas. Eva tenta esconder o fruto mordido. A voz de Deus, profunda e triste: "Onde estás, Adão?" O paraíso perde a harmonia. Ventos sopram, flores murcham, animais fogem. Um anjo com espada flamejante aparece no portão, enquanto o casal é expulso. Eva chora diante da terra seca. Adão cava o chão duro com as mãos. Lúcifer, oculto nas sombras, sorri satisfeito. A imagem de Deus foi manchada. O solo agora exige suor, e a vida será marcada por dor e luta. Demônios começam a sussurrar aos ouvidos dos homens, ensinando mentiras. Mas uma promessa brilha como brasa. Um dia, a semente da mulher esmagará a serpente. Esse foi a história de hoje. Se gostou, deixa o like e se inscreve para ajudar. Obrigado e Deus fique com todos.